Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa minissérie sobre a teoria crítica e a gente vai falar de Habermas. O título é Teoria Crítica e os Primeiros Passos para a Saída do Beco Sem Saída. Mas antes, não se esquece não, já participa do engajamento, deixa o teu like, comenta, compartilha, se não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho, tudo isso é importante demais. Também, se puder, participa da campanha de financiamento coletivo pelo Apoia-se, que o link está aqui na descrição e já está com campanha de recompensa, que é o Clube do Livro, que eu mesmo faço a curadoria. E se não puder participar do Apoia-se, participa aqui em algum lugar da tela, pelo QR Code, doando pelo Pix. Valeu e vamos para o vídeo. No último vídeo a gente conversou um pouco sobre a primeira geração e a gente vai tentar recapitular brevemente alguns pontos para poder partir para Habermas, né? Como eu tinha falado, primeira geração da teoria crítica e toda teoria crítica, de maneira geral, se está às voltas, né, de um método que é o método criado por Marx, que é um método que eles vão chamar de imanente transcendente. Você precisa partir da imanência social e é ela que coloca as questões que nós vamos trabalhar para, a partir dessa imanência social, ou seja, o teórico crítico ele não pode impor uma dinâmica política à sociedade, ele pode extrair das dinâmicas sociais demandas políticas. É a partir dessas dinâmicas sociais que o teórico crítico precisa fundamentar a sua crítica da sociedade, tanto a partir do ponto de vista de identificar o que a sociedade demanda como justo, como uma vida boa, como uma forma de vida ética e assim por diante, como a partir da própria dinâmica social e encontrar os fundamentos, os referenciais para criticarmos uma determinada sociedade. Então, por exemplo, o que Marx fez foi encontrar na esfera produtiva, na esfera do trabalho, a possibilidade de produzir referenciais normativos que já estavam dados pelas próprias dinâmicas conflituosas existentes no campo da produção e, a partir delas, encontrar referenciais normativos e um horizonte que transcenda a própria sociedade e idade. Por isso que a crítica é imanente e transcendente, porque ela tem que apontar para um horizonte que transcenda o próprio estado de coisas. Quando Marx identifica na produção, num conflito produtivo na sociedade capitalista, ele percebe que há um conflito basicamente entre duas classes, ele não inventa isso está dado pela própria prática social, pela própria praxis social. A partir dessa observação, dessa própria praxis, Marx identifica que esse conflito gera, de um lado, o apontamento que existe um grupo social que detém poder econômico, poder político e que com isso oprime um outro grupo social que, ao reivindicar condições melhores de vida, termina por abalar as estruturas dessa própria sociedade. Ou seja, o proletariado ele não é um sujeito revolucionário porque Marx estava afim que ele fosse. Ele é um sujeito revolucionário porque, ao reivindicar melhoras na sua vida, ele põe para a sociedade um horizonte de uma relação social mais justa, mais ética e, no fundo, uma outra possibilidade de sociabilidade. Marx não encontra isso do nada, ele encontra isso a partir da própria prática social. Quando os autores da teoria crítica, Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, etc., estão pensando a sociedade do seu tempo, eles percebem que atualizar para os dias deles, né, os pressupostos, as consequências da crítica de Marx, e aí eles tomam Marx como um autor que nos forneceu uma lógica crítica, um ferramental metodológico que fosse capaz da gente fazer crítica, não para repetir as consequências do que Marx falou, mas para que a gente possa repetir o gesto metodológico que Marx fez. Então, quando eles vão fazer isso de resgatar Marx, né, para os dias deles, para
as condições históricas deles, eles percebem que há um problema. Se o proletariado na época de Marx, e a gente está falando de uma época em que houveram grandes levantes na Alemanha, então Engels vai falar um pouco deles, grandes levantes na França, até chegar, por exemplo, à Comuna de Paris nos anos 70 do século XIX, mas antes haviam tido vários levantes, ou seja, o proletariado estava se colocando como um sujeito revolucionário, sempre apontando a possibilidade de uma sociedade emancipada, mais livre, e aqui emancipada no sentido de não de um fim da história, né? De a emancipação e acabou, né? Uma leitura meio de uma filosofia da história, né? Mas emancipada no sentido de uma sociedade melhor, que vai ter problemas em outro patamar, em outro grau de problematizações, mas com um nível de liberdade, um nível de relação ética na sociedade superior ao que era antes, né? Dito isso, eles percebem que essa relação do proletariado enquanto um agente que aponta necessariamente sempre no seu fazer político ao se colocar para processos emancipatórios havia, de certa forma, se desgastado e se perdido em algum nível. E isso fica claro para eles, primeiro, com a derrocada da Revolução Alemã, onde a social-democracia enterra as forças comunistas em prol de uma conciliação com as forças da direita, né? Então a social-democracia primeiro vota os votos de guerra, né? De participação da Alemanha na Primeira Guerra, contrário a todo o movimento comunista internacional, né? Então a social-democracia vai apoiar a Primeira Guerra Mundial e em seguida vai participar do assassinato de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e lideranças comunistas, abrindo alas para a ascensão, né, para que esse campo que mobilizava a revolta popular fosse assimilado pelo nacionalsocialismo, pelo nazismo, pelas forças da extrema-direita. Né? Diante desse contexto histórico, o que se viu por esses autores e bem, o que se podia observar é que a classe trabalhadora, com o fracasso da Revolução Alemã, aderiu ao nazismo enquanto alternativa política. Isso apontou alguns problemas para os teóricos da escola de Frankfurt. De um lado, como a social-democracia se colocava como uma força de esquerda, pôde agir em prol do fortalecimento da direita, ainda que ela não quisesse isso. Racionalmente, ainda que ela, no discurso dela, isso não fosse o objetivo exposto. O fato é que o resultado, as consequências da sua ação foi a ascensão do nazismo. Né? Claro, houve outras determinações para a ascensão do nazismo, mas essa é uma delas, e uma importante determinação, né? Ao ponto que Walter Benjamin, por exemplo, vai dizer que onde há uma revolução fracassada, o nazismo ascende, né? O fascismo ascende. E, por outro lado, a classe trabalhadora, diante de um impasse político, ao invés de adotar o discurso e tomar para si as ideias e a força da potência revolucionária, assume um discurso reacionário. A classe trabalhadora termina se pautando e pautando a força da reação, da conservação, forças extremamente reacionárias, fazendo com que as dinâmicas da sociedade apontassem de que não necessariamente o movimento de trabalhadores fosse uma alternativa política viável naquele momento. O que faz, por um lado, a teoria crítica questionar o lugar dos trabalhadores, da classe trabalhadora, como sujeito em si revolucionário. É claro que para Marx a classe trabalhadora não é em si mesma revolucionária, mas ela é privilegiadamente o sujeito revolucionário. E esse lugar de privilégio do sujeito revolucionário, a teoria crítica vai questionar. O questionamento desse lugar é fundamental para a teoria crítica cair nesse beco sem saída. Ou seja, ainda que a classe trabalhadora não fosse mais esse agente privilegiadamente revolucionário, por outro lado, não havia outras mobilizações políticas, porque todo o campo da política ainda estava muito colonizado, especialmente o campo da esquerda, por esse paradigma produtivista, ou seja, de encontrar as pautas políticas a partir da ordem da produção, da ordem da economia e etc. Os próprios movimentos sociais, os movimentos populares estavam ligados a isso. E especialmente aqui a gente está falando da Europa, né? Então a teoria crítica teve uma dificuldade de analisar e de perceber, por exemplo, as lutas anticoloniais, etc. E aqui isso talvez dê um vídeo gigantesco, né?
mas que vai ficar para um outro momento, né? Então, quando a gente estiver falando aqui, a gente está falando especialmente do contexto, como eu falei já nos 3 vídeos, o contexto desses autores que são alemães, é a Alemanha e a Europa. Então, não havia, por exemplo, movimentos sociais, coletivos, que reivindicassem outras gramáticas de luta. Então, se por um lado esses autores questionavam o lugar da classe trabalhadora enquanto sujeito revolucionário, por outro, não conseguiram encontrar na sociedade, por não haver, uma outra dinâmica de conflito que tivesse uma outra gramática, que produzissem outros sujeitos que questionassem a sociedade por outras perspectivas de questionamento e que abrisse, portanto, outras possibilidades de encontrar referenciais normativos e horizontes de emancipação que não dados somente pelo trabalho. Por outro lado, a esfera do trabalho também passa a ser questionada por um outro ponto de vista e que vai terminar influenciando bastante, por exemplo, autores que vão ser críticos da categoria do trabalho. Né? O pessoal, por exemplo, da nova teoria do valor, né? Então você tem Mous Postone e Coors e etc., que vai entender que, em si, o trabalho precisa ser analisado não como uma categoria transhistórica, ou seja, que, ainda que mude durante a história, ela é necessariamente uma categoria que faz parte da existência e do desenvolvimento humano, mas ele precisa ser analisado sob a perspectiva histórica. Você precisa entender o trabalho como uma categoria histórica e, portanto, datada. Né? Ou seja, que tem uma forma específica, que tem uma modalidade específica, etc. Então você vai ter, por exemplo, principalmente Adorno, um autor que vai ter um pé atrás gigantesco assim, com o conceito de trabalho. Né? Então, o próprio conceito de trabalho, por esse ponto de vista, ele teria um molde opressivo, por ser uma invenção da modernidade, por ser um aspecto moderno. Ou seja, isso significa entender que coisas podem ter o mesmo nome durante a história, mas não está se referindo à mesma coisa ou à mesma atividade. Ainda que o ser humano trabalhe na antiguidade, trabalhe na idade medieval e trabalhe na modernidade, essa mesma palavra está se referindo a coisas completamente distintas. Há formas de atividade muito diferentes. A forma de atividade moderna do trabalho, ela é uma forma, e como foi na antiguidade, na idade medieval, etc., de maneiras muito distintas, ela sempre significou um laço de dominação e de controle sobre os corpos, sobre as pessoas e assim por diante. Ou seja, como você pode, a partir de uma praxis que é opressiva e dominadora, produzir sujeitos que visam a emancipação. Sujeitos que são capazes de refletir a partir de uma praxis alienada e opressiva, refletir saídas revolucionárias. Essa contradição teórica, ainda que no ponto de vista da prática seja mais facilmente resolvida, mesmo assim não é facilmente resolvida, né? Do ponto de vista teórico ela produz um paradoxo muito difícil de ser respondido e que vai fazer com que esses autores da teoria crítica, por não encontrar na praxis sociais outros sujeitos e outros movimentos, caiam nesse beco sem saída. Como fundamentar uma crítica a partir dos conflitos sociais, da imanência social, que seja capaz de indicar referenciais de uma vida mais justa, de relações mais éticas e de horizontes emancipatórios, se a própria praxis social da qual eu me alicerço para produzir uma reflexão crítico-emancipatória está ela mesma bloqueada. Você cai numa aporia. É o que Habermas vai chamar de um déficit sociológico da teoria crítica. Ou seja, a teoria crítica perdeu a capacidade de sustentar sociologicamente a sua crítica. E muito disso passa por ele, Habermas, entender que a teoria crítica, e aí vocês podem ler principalmente o prefácio, né, se quiser dar só uma lida rápida, prefácio para a reconstrução do materialismo histórico de Habermas. Mas o pressuposto de Habermas é que o paradigma produtivista vai produzir esse déficit sociológico e que é preciso superá-lo. Claro, Habermas não está falando isso do nada. E ele vai identificar esse déficit sociológico nos primeiros autores da teoria crítica,
né, na primeira geração, que ele vai tentar lidar com eles criticamente. Habermas está muito influenciado pelos debates tanto da filosofia analítica como da filosofia pragmática estadunidense, como de certa psicologia do desenvolvimento, enfim, um conjunto de debates muito distintos do que constituíram os autores da primeira geração da teoria crítica, e Habermas vai voltar a uma leitura não ligada à tradição hegeliana, ainda que ele vá ser bastante referenciado, né? Vai se referenciar bastante por Hegel, Marx, etc. Mas ele vai trazer para junto de si Kant. Isso porque ele vai estar muito ligado a esses debates da filosofia analítica, do neocantismo, etc. E muito especialmente ligado ao que vai se chamar de virada linguística. Ou seja, Habermas vai, e ali no contexto dos anos 60, né? Ou seja, surgimento de... começa-se a surgir outros movimentos sociais no mundo que não necessariamente têm como pauta a questão econômica ou a questão produtiva, é claro. Mas vai ter a questão econômica produtiva. Vai também, mas acontece que não se resume a essa gramática, ou seja, você não consegue explicar esses movimentos somente pela pauta econômica. Então, Habermas vai pensar que esses movimentos, por exemplo, movimentos Woodstock, que vai ter questionamento muito, por exemplo, de questões sexuais, vai ter, por exemplo, uma onda do feminismo e etc. Então, uma série de outras pautas que vão surgir, trazendo outros sujeitos com outras reivindicações e ainda mais num horizonte que começa a haver um forte questionamento e uma certa crise no campo do socialismo real, fazendo com que o marxismo comece a perder certa imantação, certa capacidade de imantação e de convencimento das pessoas, muito também por conta das críticas e dos problemas que haviam no socialismo real, que começam a se tornar mais vistos, né, pela própria derrocada do socialismo real. Claro, havia muita propaganda anticomunista, havia muita propaganda anticomunista. Habermas tinha 2 pés atrás com o socialismo real, tinha 2 pés atrás com o socialismo real. Isso apaga os problemas e a derrocada que houve do socialismo real? Não. Então, o ponto é que, de um ponto de vista prático, o socialismo e o marxismo começam a perder imantação social e esses movimentos a ganhar relevância social e política. Mais uma vez, Habermas, assim como os autores da primeira geração, não teve o cuidado de olhar, por exemplo, para as lutas anticoloniais e para as lutas na América Latina. E isso é um ponto de observação. Eles estão falando de um contexto específico, que é o contexto alemão. E a gente, para trazer esses autores, requer uma leitura crítica, né, desses autores. Assim como para ler Marx requer uma leitura crítica, né? Enfim, o ponto é que Habermas está vendo o surgimento desses movimentos junto com um contexto de debates ligados à virada linguística e vai apontar que antes do trabalho, antes da esfera do trabalho, há uma esfera de socialização muito importante que inclusive perpassa o trabalho, que é a esfera do entendimento, da comunicação. Ou seja, mesmo para nós trabalharmos juntos, por exemplo, em cooperação, a gente precisa se comunicar a partir do pressuposto de que nós estamos nos entendendo para aí sim trabalharmos juntos. Ou seja, o conceito de trabalho, ele demandaria um conceito anterior de comunicação, que o conceito de comunicação demanda uma pressão entre os sujeitos por entendimento. Quando eu me comunico com você e quando você se comunica comigo, ambos estão partindo do pressuposto que nós sejamos capazes de nos entender. E que só a partir dessa concepção de que nós vamos nos entender que a comunicação é possível. E, portanto, que o trabalho é possível e etc. A gente precisa se entender para fazer coisas juntos, em cooperação. Inclusive, se a ideia de produzir uma sociedade comum, onde os sujeitos vão agir de forma comum enquanto sociedade e não enquanto indivíduos isolados, isso parte de uma concepção de comunicação permeada pelo entendimento. Ou seja, Habermas vai deslocar o paradigma produtivista para o paradigma do entendimento. E isso, primeiro, gera dois resultados fundamentais. Você retira as lutas sociais do solo exclusivo da demanda econômica, você abre essas lutas, a compreensão dos conflitos sociais, para uma demanda de compreensão
por entendimento. As pessoas lutam para se fazerem ser entendidas. E isso significa ser reconhecidas como sujeitos passíveis de comunicação e, portanto, sujeitos passíveis de ter validade em sua voz, porque não basta ser entendido, não basta somente falar. Aquela voz que está falando precisa ser reconhecida como um sujeito que tem direito de enunciar o que está enunciando e que tem o direito de que o que está falando tem peso social para ser igualmente considerado em relação às outras vozes. O desequilíbrio entre vozes, entre potências vocais, por assim dizer, desequilíbrio entre potências vocais, entre o reconhecimento de quem pode e quem não pode falar, do que pode e do que não pode ser dito, vai produzir uma série de conflitos, como, por exemplo, a gente poderia explicar, por exemplo, que o conflito racial pode ser lido como um déficit de sujeitos que não têm a sua voz reconhecida dentro do debate público. E, portanto, é a partir dessa pressão por se fazer ouvir, por se fazer compreendido, se fazer entendido, que Habermas vai começar a compreender os conflitos sociais. Claro, isso significa que os conflitos econômicos para Habermas perderam a sua função? Não, eles não perderam a sua função. O que Habermas faz é entender que os conflitos produtivos eles têm uma racionalidade diferente dos conflitos por comunicação. O conflito produtivo ele está ligado a uma espécie de racionalidade, de ação humana, ou seja, a prática humana da produção do trabalho, ela está ligada a uma forma de racionalidade que é a racionalidade instrumental. A pessoa que trabalha visando alcançar um fim específico. Eu quero fazer esse lápis. Então, o meu fim é fazer esse lápis. Eu vou derrubar uma madeira, vou fazer tudo, ainda que essa madeira seja de desmatamento da Amazônia. Percebe? O fim tem que ser alcançado. Você ignora os meios. Então, essa racionalidade instrumental, que ela é guiada pela finalidade, ela é típica da ação do trabalho. É claro que o trabalho é estruturado pelo entendimento, porque nós, enquanto seres sociais, somos e produzimos de forma social. Ou seja, o trabalho ele é social, mas a racionalidade do trabalho ele é instrumental. Diferente da comunicação. Na comunicação, a racionalidade não é instrumental, não visa um fim específico, ainda que você possa usar a comunicação de forma instrumental. E Habermas vai falar disso. Mas a comunicação ela é guiada por um mundo, né? E aqui Habermas vai chamar o mundo do trabalho de sistema, né? O mundo do trabalho, do mercado, esse mundo da produtividade de sistema, guiado pela lógica da razão instrumental. Enquanto o mundo da comunicação ele vai chamar de mundo da vida, guiado pela lógica do entendimento, da qual a minha função, meu objetivo, minha finalidade não é algo que está dado e que eu preciso seguir a todo custo. A lógica, a racionalidade comunicativa, ela visa a produção do entendimento. Ela visa a produção de uma relação onde as pessoas são passíveis de serem entendidas. Obviamente, o sistema, pela nossa forma de vida do capital ser profundamente guiada por uma lógica instrumental, faz com que o sistema colonize a sua racionalidade, o mundo da vida, fazendo com que o mundo da vida, que é o mundo da comunicação, seja colonizado por uma lógica instrumental. Então você vê, por exemplo, onde tem todo um aparato que faz com que se instrumentalize a comunicação para a dominação do outro, para alcançar fins de maneira completamente objetivada, e etc, etc. A partir do tensionamento dessas incapacidades de se produzir entendimento, conflitos sociais surgirão, apontando os limites da linguagem, da comunicação humana e do entendimento. Então, Habermas consegue, a partir disso, inclusive, identificar que, por exemplo, há um conflito onde determinado grupo social
aponta, por exemplo, o movimento negro de que o racismo e as pessoas não têm direitos, acessos, etc. E, por última instância, isso significa que as pessoas não são, as suas vozes não são ouvidas e, portanto, nós não conseguimos nem entender qual é a pauta. A partir disso, Habermas consegue reconstruir essas demandas apontando os limites do mundo atual, ou seja, a partir de um referencial normativo de que é indicado pelos próprios conflitos, Habermas consegue identificar na sociedade onde estão os problemas a serem superados. Habermas vai sustentar a partir dessa concepção metodológica um horizonte político ligado muito ao seu tempo, ou seja, um tempo em que o socialismo real estava em frangalhos e começava cada vez mais a expor as suas entranhas e os seus limites. Os partidos comunistas pelo mundo começavam uma guinada à direita, né? Então você tem, por exemplo, PFC, PCP, o caso mais paradigmático, o PCI, e assim por diante. Então você tem um processo onde o socialismo como um todo passa a ser uma força política cada vez menos relevante até chegar ao colapso total do socialismo real e o fim da história nos anos 90 e toda coisa desse tipo, enfim. E Habermas vai sustentar, e também o campo de Habermas está ligado a, por exemplo, uma forte presença ainda do estado de bem-estar social na Alemanha. Então, todo esse aparato faz com que Habermas vislumbre que é possível, dentro da democracia burguesa, dentro da democracia moderna, encontrar um ponto de equilíbrio onde você consiga colocar essa racionalidade que perpassa o mercado, a produção, etc., num lugar extremamente controlado, que é o sistema, preservando, assim, todas as outras esferas de sociabilidade humanas que estão no mundo da vida, da sua colonização. Então, o horizonte político de Habermas, nesse modelo que ele vai criar a partir da virada linguística, é o horizonte de uma democracia radical. Habermas é um defensor da democracia radical e, portanto, alguns autores vão dizer que Habermas rebaixa demais o horizonte crítico, outros autores vão tomar Habermas como um grande paradigma crítico e, portanto, é até hoje nos cursos de direito, ciência política, etc., um grande referencial para se estudar a democracia, né? Inclusive tem um vídeo de Habermas falando que o que ele defende, a coisa que ele mais ama é a democracia. Porém, ainda que nós possamos ter, e vocês imaginam que eu tenha N críticas a Habermas, ao meu ver, é essa sacada de Habermas, essa ideia de Habermas, de não limitar a análise dos conflitos sociais à linguagem econômica, que é a grande contribuição habermasiana, e que vai abrir não só para uma crítica que Habermas irá receber do seu discípulo da terceira geração, Honneth, de ter pensado o mundo de forma dicotômica e, portanto, ter produzido uma limitação crítica também. Ou seja, Habermas também não saiu da teoria do beco sem saída da teoria crítica. Mas, por outro lado, isso possibilitou dar um passinho importante para fora desse beco. Ainda que um passo muito tímido, muito limitado, mas que vai fazer a gente chegar no próximo vídeo com Axel Honneth. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.